Vamos meditar um pouquinho nesta noite em Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 19 em diante. Então partimos de Horebe a caminho por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois as montanhas dos amorreus, que o nosso Senhor Deus nos dará. Eis aqui o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegaste a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem respostas, por que caminho devemos subir a ela, e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus não vai adiante de vós. Ele por vós pelejará, conforme a tudo que fez conosco, diante de vossos olhos, no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso credes ao Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós devias acampar de noite no fogo, e para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Até aqui, irmãos, eu coloquei o tema nessa mensagem: caminhos de luta. Nós sabemos a história do povo de Israel. Eles saíram da escravidão do Egito. Aqui é quando eles já estavam prestes a chegar na terra prometida. Já haviam passado muitos anos no deserto, estavam ali, então, para chegar na terra prometida. Mas é interessante nós pensarmos que eles saíram do Egito, de um lugar de escravidão, e eles foram para o deserto. E nós sabemos que deserto não é um lugar fácil. Deserto é um lugar difícil de se andar. Mas havia uma promessa para eles: olha, vocês vão herdar uma terra que emana leite e mel. Vocês vão para um lugar melhor. Vocês vão alcançar algo melhor. Mas tem um deserto para atravessar. O que eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite é que nossa vida é feita de escolhas. Ou ficamos no Egito, ou lutamos pela terra prometida. Deus nunca disse que o caminho seria fácil.
que eles iam sair do Egito e que tudo ia bem e que a terra prometida ia estar lá e que eles iam ter um caminho só de festa, só de vida boa. Não. Jesus disse que a terra era boa, mas eles deveriam lutar para conquistar aquela terra prometida. E nós, muitas vezes, irmãos, não queremos passar por aflições na nossa vida. Sendo que as aflições são parte da vida. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter aflições. Jesus nunca disse que ele tiraria de nós as aflições. Ele nunca disse para o povo de Israel que eles iam sair do Egito e que dali para frente era só glória a Deus e aleluia. Eles tiveram que encarar um deserto e nós sabemos quão difícil é um deserto. Um lugar árido, com poucos recursos. Durante o dia, um calor tremendo, à noite, frio. Era isso que eles tinham pela frente. Então, eles tinham uma escolha. Ou eles ficavam no Egito como escravos, sem possuir nada, porque o escravo não tem direito a nada. Ele é escravo. Nada lhe pertence, tudo é do seu senhor. Ou eles iam para a promessa e enfrentariam a caminhada para chegar nessa promessa. Nós temos uma promessa também, que nós vamos para o céu, que o Senhor vai vir nos buscar para nós irmos para o céu, uma terra prometida, preparada para nós. Mas nós temos que escolher se nós aceitamos o caminho que nos leva até essa terra prometida. Nós podemos continuar no Egito, sendo escravos do pecado, não sendo donos de nós mesmos. Nós podemos. Ou nós podemos enfrentar as aflições da vida, que são normais, irmãos, que todo mundo passa. E que em nenhum momento Deus disse que quando nós aceitássemos Jesus, nós não passaríamos por lutas e problemas. Então hoje, infelizmente, há uma falsa visão no Evangelho de que você aceita Jesus e tudo vira festa, que você não vai ter mais problema, e é prosperidade, e é riqueza. E nós não vemos isso na Bíblia, irmãos. Nós não vemos em nenhum lugar da Bíblia Deus falando que a gente não passaria por problemas. O povo de Israel, Deus o tirou do Egito, mas ele teve que encarar um deserto. A caminhada não foi fácil. E muitas vezes quando nós enfrentamos lutas, nós esmurecemos. Nós reclamamos. O texto mostra aqui que o povo os 12 espias foram lá ver a terra era boa, mas eles voltaram e eles falaram, não, mas é difícil. É muito difícil entrar lá. Tem gigantes lá, tem gente forte lá, é difícil conseguir. E houve uma murmuração no meio do povo. As aflições são próprias da vida, ou escravos do pecado, ou livres no deserto. Achar que não teremos dificuldades, pois somos de Deus, é um grande erro e pode nos levar a olhar para trás. O povo de Israel, ele começou a murmurar, não. Quantas vezes no longo da caminhada o povo, porque lá no Egito. Quando as aflições da vida vêm sobre nós, nós precisamos olhar mais para Deus e para a promessa de Deus. Ele disse que ele estaria conosco nas aflições. Ele não disse que ele tiraria de nós as aflições. Ao contrário, ele disse que ele estaria conosco. Nós sabemos que
Toda uma geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Ela morreu no deserto porque as aflições foram maiores do que a confiança em Deus. Eles não olharam para Deus e para tudo que Deus estava fazendo por eles. Eles olharam para a dificuldade, para a aflição. Quando nós olhamos para o problema, irmãos, muitas vezes o problema fica enorme e a gente não consegue ver a solução dele. Mas quando a gente olha para Deus, a gente consegue ver sim o cuidado de Deus sobre nós. Este povo, ele só olhou para o problema e ele esqueceu do que Deus tinha prometido a eles. Nós aqui estamos aqui porque se eu perguntar para qualquer um, você quer ir para o céu? Ah, eu quero ir para o céu. Todos nós estamos aqui porque nós queremos ir para o céu, porque nós queremos ter a eternidade com o Senhor para sempre. É a nossa terra prometida, irmãos. O céu é a nossa terra prometida. Jesus disse que Ele ia preparar um lugar e Ele voltaria para nos levar para Ele e nós estaríamos para sempre com Ele. Nós estamos aqui porque nós queremos chegar a essa terra prometida. Mas há um caminho, há um deserto pela frente, nós temos que caminhar para conquistar a terra prometida. Nós precisamos deixar muitas coisas para trás nesta caminhada. Andar pelo deserto não deve ser algo fácil, né, irmãos? Porque andar na areia é cansativo. Não deve ser nada fácil ficar ali, onde você não vê nada além de sequidão. E há momentos na nossa caminhada que a vida vai se tornar assim. Eu costumo dizer uma frase que um amigo meu sempre dizia, que nós vivemos de deserto em deserto, e de vez em quando Deus deixa a gente chegar num oásis. Então o oásis é só um período de tempo, irmãos. O oásis é só para a gente descansar. A caminhada é no deserto. É pelo deserto, não é no oásis, não. E aí nós vemos aqui que o povo, ele reclamou, ele murmurou, mas ele esqueceu que Deus estava com ele em todos os momentos. Em João 16:33, Jesus disse isso. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus aqui não está dizendo, olha, eu vou tirar a aflição de vocês porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo, vocês vão ter aflições neste mundo, mas fiquem em paz porque eu venci o mundo. Eu venci no sentido de que hoje a nossa esperança não é mais neste mundo. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança não se resume nesta vida. Nós queremos o céu. E o céu Jesus já garantiu para nós. Ele venceu o mundo. Ele venceu os empecilhos que nos tiravam de entrar na terra prometida. É isso que Jesus disse. Ele não disse que nós não estaríamos livres de problemas. E quando nós olhamos apenas para as aflições, nós esquecemos o que o povo esqueceu. Ele diz aqui no versículo 29 em diante, então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós. Ele por vós pelejará, conforme a tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem que leva o seu filho por todo o caminho que andaste, até chegar a este lugar. E aí ele continua falando do fogo
e da nuvem que os cobria durante o dia. Irmãos, quando a gente não entende que as aflições fazem parte da vida e que nós temos a garantia que o Senhor está conosco, então Ele vai nos ajudar a passar pelas aflições, Ele vai nos dar a vitória nas aflições se nós andarmos conforme Ele quiser, e Ele está nos ajudando. O povo, ele murmurou tanto que ele esqueceu o quanto Deus já tinha feito por eles. Deus não livrou eles de passar pelo deserto, mas existia uma nuvem sobre eles durante o dia, para que o calor não fosse insuportável. Também à noite havia uma coluna de fogo, para que o frio não fosse insuportável. Quando nós entendermos que o Senhor está conosco na tribulação, e é Ele que faz com que as coisas não fiquem insuportáveis. É o cuidado de Deus na nossa vida. É quando Ele está nos cuidando. Mas quando os nossos olhos não estão em Deus, nós vamos reclamar por estar passando na aflição. Nós não vamos ver que Deus está nos cuidando na aflição. Ele está conosco. Ele está cuidando para que não fique insuportável. E Ele está dizendo, vamos lá que você vai vencer. Vamos lá que você vai conseguir. Por quê? Porque eu, como um pai que leva o seu filho, e nós pais entendemos muito bem que Deus está falando aqui, como um pai que leva o seu filho, Deus está nos levando e nos guardando para passarmos por esta vida, para chegarmos ao céu. Então nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais atentos, irmãos, para não reclamarmos nas dificuldades, mas para ver Deus nos guardando nas dificuldades. A luta do povo era difícil, mas havia terra prometida à frente. Então nós vamos passar por lutas, problemas, porque fazem parte dessa vida. Doenças, problemas de todos os tipos, nós vivemos neste mundo e nós vamos viver com essas aflições. Mas existe a terra prometida, o céu está logo ali. O céu está logo ali. Se você vai chegar lá ou não, depende de você, irmãos. Não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Por quê? Porque Deus, Ele vai nos guardar e vai nos ajudar a conquistar. Mas se eu reclamar, se eu achar que Deus está fazendo, não está certo, onde já se viu eu passar por isso, nós vamos ser como o povo de Israel, que não entrou na terra prometida. Chegou tão pertinho, né, irmãos? Chegou ali, à beira da terra prometida. Eles já tinham ido lá e conseguido trazer até os frutos da terra. Estavam ali e não alcançaram. Desses espias, de toda uma geração do povo de Israel, apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Porque a visão deles foi diferente dos demais. A visão deles foi, não, a terra é boa. Nossa, é tudo aquilo que Deus falou mesmo. Nós vamos conquistar, nós vamos conseguir entrar lá e a terra é boa, a terra mana leite e mel mesmo. Então eles viram que Deus estava com eles e que se Deus o tinha sustentado por 40 anos no deserto, não era agora que Deus ia largar a mão deles. Eles iam conseguir vencer, enquanto a maioria ficou, não é possível. Não é possível que Deus fez a gente chegar até aqui, para ficar aqui no deserto mesmo. A promessa de Deus era para a terra prometida, irmãos. Deus não muda a promessa no meio do caminho. Deus nos prometeu o céu, e é o céu que nós vamos ter, se nós chegarmos até o fim da caminhada. Mas se nós ficarmos olhando para as aflições da vida, para as dificuldades da vida, porque isso, porque Deus não está olhando para mim, Deus está olhando para você sim. E Ele é a nuvem que te cuida de dia. E Ele é o fogo que te guarda à noite.
Ele está com você. Ele está vendo você. Mas tem coisa, irmãos, que nós precisamos passar. Nós precisamos passar. Se a nossa vida aqui na terra fosse boa, ninguém queria ir para o céu. Se essa vida fosse uma vida fácil, sem aflição, ninguém queria ir para o céu. Porque está bom demais aqui. Quando o nosso olhar não é em Deus, e não é no que Deus tem para nós, é só nesta vida aqui, nós vamos estar sempre murmurando, sempre achando que Deus esqueceu de mim, que Deus não está comigo, que Deus me abandonou, olha o que Deus está deixando acontecer na minha vida. E nós não vemos que o melhor de Deus é o céu, irmãos. E aí a gente vai só reclamar, e a gente não vai lutar para chegar ao céu. A gente para no meio do caminho, a gente desiste no meio do caminho. Muito da nação de Israel chegou na caminhada e falou, ai, mas no Egito. E eu já ouvi, infelizmente, muitas pessoas dizerem, ai, mas antes de eu aceitar Jesus, quando eu era no mundo, quando você era do mundo, você estava indo para o inferno, irmão. Qual a vantagem? Ah, porque lá no mundo eu usava subterfúgios para vencer a tristeza, né? Eu muitas vezes usava o álcool, usava outras coisas para não me sentir triste, mas esquece da dor da alma que vivia antes de conhecer Jesus. E agora você está enfrentando dificuldades, mas você não está sozinho, Deus é contigo e o que Deus tem para você é muito melhor do que você possa imaginar. Quando nós achamos que o mundo é melhor do que Cristo, nós estamos deixando a terra prometida, abrindo mão do céu por uma vida aqui que é passageira, ela não dura para sempre. Nós muitas vezes abrimos mão tudo que Deus tem preparado para nós, porque não vimos Deus nos momentos de aflições, mas Deus está conosco, irmãos. Não olhe tanto para o problema, olhe para o Deus que está contigo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força. Como diz o texto, é Ele como um pai que pega o seu filho pela mão, né? Quando nós temos filhos pequenos e nós estamos num lugar difícil de caminhar, a primeira coisa que a gente faz para o nosso filho é pegar na mão dele, né? Vem aqui, ó, vou te ajudar a caminhar por aqui, aqui é perigoso, vem cá. Nossos filhos vão atravessar a rua conosco, nós pegamos na mão, peraí, é perigoso ir sozinho, eu preciso te levar. E é isso que Deus faz conosco, irmãos. Ele não tira o caminho difícil, mas Ele está segurando a nossa mão no caminho difícil. E quando a gente fica reclamando, a gente não vê Deus nos cuidando, porque os nossos olhos estão só nas aflições. Esta vida é cheia de lutas e vai ser sempre assim. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não veio para tirar as aflições, Jesus veio para tirar o pecado, para nos dar a salvação, para nos levar para o céu. Nós vamos participar da ceia, e a ceia é um memorial de que Jesus venceu o mundo, para que nós pudéssemos estar para sempre com Ele no céu. Mas se nós fizermos como o povo de Israel, nós ficamos no meio do caminho. A gente perde o céu por murmurar, por reclamar, por não ver o cuidado de Deus na nossa vida. O povo no deserto, ele não passou fome, mas ele não tinha tudo o que ele queria. Mas ele tinha todo dia o maná do céu. Mas ele não era o que ele queria. Não era a comida que ele queria todo dia, era o maná do céu, era o que Deus dava para eles. Então, irmãos, Deus não nos deixa passar necessidades, mas não quer dizer que a gente vai ter tudo que a gente quer. Ele não nos deixa passar fome, mas às vezes a comida não é aquela que a gente imagina ou que gostaria que fosse, mas é aquela necessária para nós.
é o nosso sustento, e esse o Senhor dá. E às vezes a gente precisa, irmãos. No deserto não tinha onde eles irem comprar comida, o que eles queriam, né? Eles precisavam ser sustentados por Deus. Às vezes Deus permite que a gente seja sustentado por Ele, para aprender a gratidão do nosso coração. A garantia é que chegaremos na terra prometida, não que seria fácil, mas que vai valer a pena. Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. É isso que Jesus disse. Pode ser que a caminhada seja difícil, mas vai valer a pena. A nação de Israel entrou na terra prometida e teve o melhor lugar que eles poderiam ter. Era tudo aquilo que Deus prometeu, era mesmo. A terra era boa. Era uma terra maravilhosa. Assim é o céu, irmãos. O céu é muito mais do que a gente possa imaginar. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Mas nós precisamos entender. Não espere, irmãos, só oásis na vida cristã. Temos um deserto para atravessar. De vez em quando, Deus permite um oásis para nós descansarmos. Mas o oásis não é a terra prometida. É só um lugar de descanso. Aproveite o descanso para que você tenha forças para atravessar o deserto até chegar na terra prometida. Eu não sei qual aflição você tem passado, quais as aflições que você tem passado. Não se deixe vencer por elas. Não se deixe vencer pelas aflições. Lá na frente tem a terra prometida. Lute para alcançá-la. Não pare no meio do caminho. Não deixe que as lutas tirem você do lugar que Deus prometeu para você. Não deixe que as aflições que são normais dessa vida tirem você do olhar do céu. Este mundo passa, irmãos. Mas a eternidade, ela é real. Ela é real. E os nossos olhos precisam estar lá. Porque senão a gente desanima. Não desanime, olhe para Deus. Deus está cuidando de você. Ainda que você esteja em aflição, em luta, Deus está junto com você. E quando Ele está junto conosco, a vitória é garantida. Nesta vida e também a eternidade, nós vamos entrar na terra prometida e vai valer muito a pena. Tudo que nós passamos aqui para seguir a Jesus. Não desista. Deixa Deus continuar te guiando como Ele te guiou até aqui. Deixa Deus continuar te guiando até você chegar aonde Ele quer.